Fala aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para meus queridos alunos e para aqueles também que não são meus alunos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Gente, o assunto hoje é bem interessante, fica comigo para a gente entender um pouco sobre os princípios éticos, princípios e valores éticos nas religiões. Então, nós vamos pegar como exemplo as três principais religiões no mundo hoje, né, com o maior número de adeptos, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tá bom? Então vamos lá. Segundo o dicionário, né, o que seria os princípios e valores éticos na religião, tá certo? Toda religião possui uma doutrina que pode ser chamada de código ético ou princípios éticos. A palavra ética vem do grego significa lei ou norma. As diferentes culturas e religiões possuem princípios éticos e valores morais que as guiam e são parte de sua doutrina. Gente, falar sobre ética é falar também sobre moral, né? O que é a moral? São códigos de conduta, tá bom? E o que é a ética? É exatamente o cumprimento desses códigos de conduta, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico para você entender, tá? Se você se converte uma religião cristã mesmo, tá certo? Por exemplo, o protestantismo. Se você é protestante, ou você se converte ao protestantismo, que é a religião evangélica, né? Popularmente conhecido como evangélico. Eu pergunto para você, cabe a você, ou será permitido a você ir a um culto de short e chinela, e sendo você adulto? Então, assim, você pode até ir, mas você vai ser chamado a atenção, porque os princípios morais que constituem a religião diz que você tem que ir com a roupa, com a vestimenta adequada para o culto, porque é o momento de adoração. Então você tem que ir com a roupa adequada. Você não pode ir para um culto com a roupa que você vai para a praia no final de semana, tá bom? Então, quando você descumpre essa regra moral, você está sendo antiético. Então a ética é o cumprimento daquilo que é previsto na religião para que você se torne membro, se torne parte daquela religião, certo? Então, se eu descumpro esses princípios, eu não vou conseguir ser aceito, eu não vou me adequar. É a mesma coisa da escola. A escola estabelece uma vestimenta adequada para aquele ambiente, que é o fardamento escolar, tá bom? Então são regras morais que diz como é que você deve se comportar naquele ambiente. Se você descumpre esses princípios e faz tudo diferente, você está sendo antiético. Então a ética, ela vai observar se você está cumprindo ou não aquilo que é determinado como conduta para que você seja inserido naquele grupo. Entendeu, gente? Então, quando se fala em princípios e valores éticos na religião, na verdade estamos falando também sobre as regras morais que constituem aquela religião. São as regras de conduta que o indivíduo deve se submeter para ser aceito naquele grupo, tá bom? Então, quais são os princípios éticos no cristianismo, né? Os princípios éticos no cristianismo fundamentais no cristianismo consiste no cumprimento dos 10 mandamentos, sobretudo o primeiro e o segundo mandamento. Então, lá no princípio, Deus estabeleceu quais seriam os princípios éticos que iriam constituir a religião cristã. E são exatamente os 10 mandamentos, ou a lei que vai ordenar, que vai cumprir, que vai ser cumprida pelos seus adeptos. Aquele que não cumpre, ele está desobedecendo, ele está descumprindo, ele está sendo antiético, tá bom? Então os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, né, é exatamente para dizer como é que o cristão ele deve se comportar, o que ele deve fazer para ser considerado cristão e ser aceito naquele meio como cristão. Então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para eu ser cristão, eu preciso colocar isso em prática, né? E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu preciso colocar esses mandamentos em prática para que eu possa
ser aceito, ser inserido nesse contexto, nesse meio, né? E me considerar cristão. Então, os princípios éticos no cristianismo nada mais são do que o cumprimento dos 10 mandamentos por aquele que professa a fé cristã. Beleza? E no judaísmo, quais são os princípios éticos, né? O seu princípio ético é a santidade do verdadeiramente humano. Esta santidade, alcançável e obrigatória para todos os homens, é, no entanto, para ser ilustrada e realizada por e em Israel como povo santo do único Deus santo. O temperamento da ética da Bíblia não é ascético. A sombra do pecado não é sobre a terra e o homem. Então, para o judaísmo, os princípios éticos do judeu é se manter verdadeiramente em santidade. E o que seria se manter verdadeiramente em santidade? É cumprir todos os princípios éticos e morais previstos na Torá, que é o seu principal livro, o seu livro sagrado. Então, o cumprimento da lei de Deus que está ali como princípio fundamental. Então, cumprindo aquilo ali e se mantendo fiel aos seus princípios e valores, o judeu está se mantendo em santidade. Então, esse é o principal princípio ético do judaísmo, tá bom? Beleza. E no islamismo, como é que isso funciona? Quais seriam os princípios éticos fundamentais no islamismo? O islamismo tem 5 princípios básicos, conhecidos como Sharia. Primeiro, aceitar Alá como o único Deus e Maomé como o único profeta. 2. Doar 2,5% dos seus rendimentos aos mais pobres. 3. Fazer a peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada para o muçulmano, né? Ao menos uma vez na vida. Isso não importa onde ele esteja, qual parte do mundo ele esteja, sendo ele islâmico, ele tem a obrigação de cumprir todos esses princípios, inclusive ir a Meca, né? Fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Orar 5 vezes ao dia, voltando-se para Meca. Então, aonde ele estiver, em qualquer parte do mundo que ele estiver, deu o horário da sua oração, que são 5 vezes ao dia, ele vai se voltar para Meca, vai se curvar e vai fazer sua oração, tá certo? Jejuar durante o mês sagrado, o Ramadã, né? Então, o judeu, aliás, o islâmico, né, como princípio ético, ele tem que cumprir também esse princípio, que é jejuar no mês considerado sagrado para o muçulmano, que é o 9º mês do calendário islâmico, tá certo? Então, veja, para o islamismo, os princípios éticos fundamentais que constituem a religiosidade islâmica são esses 5 princípios, que devem ser cumpridos, né, por todos aqueles que praticam o islamismo, para que ele possa ser aceito nesse meio como sendo um praticante do Islã. Beleza? É isso, meu povo. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Eu espero que vocês se sintam instigados a buscar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito bom. É um assunto maravilhoso, mas você precisa ter esse espírito de busca, né, de ir atrás, de conhecer um pouco mais, porque aqui o nosso tempo é muito limitado, não dá para falar muita coisa. Então, se gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos, né, que tem interesse em discutir essas questões, ok? Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.